Olha só o Hope Hour chegando aí. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você está acompanhando aqui. Esse podcast que sempre tenta trazer uma conversa que vai adicionar à sua vida, à sua caminhada cristã. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Deixa eu mostrar quem está aqui. Vamos começar mostrando a visita. Hoje temos quase 2 visitas, mas uma é um pouco mais de casa. Um pouco mais de casa. Eu falei esses dias porque encontrei com ela. Ela é a rainha das noivas! Lorena! Olha, esse termo, ele é forte, né? É forte, né? É muita responsabilidade, mas é um prazer estar aqui com vocês e para falar desse tema que eu amo. E tô me sentindo em casa. É a Lorena, rainha das noivas, a Lorena do lápis de noiva. É um pouquinho de cada, Um pouquinho de madrinha cada. virtual, e é isso, né? Madrinha virtual, que legal! Tamo aí. E vai ser um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco das minhas experiências e falar desse tema tão bacana, né? Eu acho que esse mês em que as pessoas escutam falar mais de casamento, que até quem tá pensando em casar vai dar uma pesquisada maior. E, enfim, tô feliz em dividir e compartilhar com vocês. Muito feliz de ter você aqui, obrigado mesmo. E aí a Gabriele Chagas. Chagas. Já tô querendo dar um Chagas aqui, Chaves, tudo bem, Gabi? Tudo certo. E aí, Lorena, tudo bem? Tudo bom. Olha, ela foi a minha rainha das noivas quando eu era Mentira. noiva. Ah! Olha aí, E a gente fica sabendo disso só agora. Ela não falou nada. Agora eu já vou saber. Eu vou fazer perguntas pra ela. Não, é que eu namorei muito tempo, né? Então, no meu período inteiro de namoro, até o noivado, eu, nossa, era fãzaça, pesquisava. Que ano você casou? Casei em 2020, pandemia. Na pandemia. Essa aí foi maravilhosa. Guerreira. Passou no teste. Pois é. Mas é um prazer estar aqui com Que você. legal. Conheço mais do que você imagina da sua vida, viu? Olha! Nas redes sociais. Gente, agora eu fiquei até com medo aqui, né? Produção, muito obrigado, vocês trouxeram a pessoa certa. Já entreguei o podcast pra Gabi agora. Tá dominado aqui, tá Tá tudo dominado. Que legal, mas assim, esse é um momento... Esse meu momento já faz muito tempo. certo. Tem quantos anos? Eu casei em 2006. Tem um tempo. Eu vou fazer no ano que vem 20 20 anos. Tô fazendo 19 agora em Lindo, abril. Wagner. Quer dizer, Parabéns. fiz em abril 19, né? Aí ano que vem vou fazer 20. Bastante tempo, Nani, meu amor. Te amo. Faz tempo que você era uma noiva. Agora, Gabi, menos tempo, né? Sim. Eu comecei a namorar em 2013. Não sei se foi logo quando você Foi começou, assim que não foi? começou nosso ano. Pronto. E aí eu conheci, fui seguindo, noivei em 2019 e casamos em 2020. E você casou no meio da pandemia, teve que replanejar tudo, Muitas reorganizar. vezes, replanejei várias vezes. Você usou bastante os nossos materiais ali, né? De Usei, como se organizar na checklist. pandemia Aham. também. Que legal. Que E maravilha! aí, ó, ajudei já. Ajudou, tá vendo? Nossa roxa aqui. Ela foi uma madrinha virtual. Foi. Ó, antes da gente começar essa conversa, que já começou, na verdade, quero falar pra você, a gente sempre tem conteúdos que vão te ajudar, que vão facilitar o processo aí, pra você entender mais profundamente em outras áreas os assuntos que a gente traz aqui. Hoje a gente tá falando sobre noivado, casamento, né? Estamos aí vivendo o mês das noivas, então a gente tem um estudo bíblico aqui da esperança, que é o Felizes para Sempre. Nesse estudo bíblico, ele vai falar sobre alguns aspectos do casamento, principalmente, são 7 lições e dicas de conversas sinceras. É um curso aí muito para noivos. Olha, sexualidade, comunicação, conflitos, dinheiro, que nessa época vai muito embora, tempo de qualidade e, claro, o relacionamento que o casal tem que ter com Deus. Pode indicar para suas noivas, Lorena. Legal. Ó, faz pelo WhatsApp. A Esperança, nossa inteligência artificial, vai dando as lições. Então, para você entrar em contato com a Esperança, novotempo.com/esperança. Se você quer ir direto nos cursos, novotempo.com/cursos. Então, isso vai te levar direto para o WhatsApp da Esperança e você pode fazer esse curso, o Felizes para Sempre. Aliás, aproveitando que essa ex-noiva aqui, que compartilhou de tantas coisas aí com a Lorena, vai estar com a gente num programa muito especial que a gente vai ter no mês que vem, Isso aí, em junho. em junho. Conta aí pra gente. Então, nós pensamos em um subproduto aqui do Hope, certo? Então, é um podcast ainda, fazendo parte aqui,
para falar só sobre casamento. Uau! Olha só, então no Que legal. mês do Dia dos Namorados aí, né? Pode falar o nome já, produção? Porque eu achei o nome... Pode? Pode? Então, ó, é uma série com 4 episódios, né, Gabi? 5 episódios. 5 episódios. Isso. Conta pra gente o nome desse podcast. Olha só, Lorena. Olha só, preparados, hein? Casamento em Chamas. Nossa. Olha. Ih, minha chama foi baixa aqui. Eu tentei fazer um efeito sonoro, mas não deu. Mas vai ser muito bom. Eu apresentarei com meu esposo. Então, Ê! claro, o pastor Éder. Vocês já devem conhecer, então ele está aqui, né, de vez em quando, também com o Aham. Wagner. E nós teremos convidados muito especiais também, casais de convidados especiais. Posso falar também? Posso dar um spoiler? Pode ser. Então, assim, ó, é um casal que vai estar apresentando, a Gabi e o Éder. Isso. E aí eles vão receber os casais. Quem vem? Ó, a Fabi e o Rodrigo Bertotti. Ih! É. Ainda bem que eu nem tô aqui pra controlar a Fabiana Bertotti nesse Vai ser assunto. bastante tempo de podcast. É, Muito bom. vai ser muito podcast, conteúdo. podcast clássico, assim, de 5 horas, né, Fabi? Ela é ótima. Vai ter a Darleide e o Jota. Que legal! O Odailson, o pastor Odailson e a Aham. Ellen. O Rafael Santos e a Rose. Com participação especial da Eliane. Não pode Claro, faltar né? um casamento Pode em faltar. chamas sem a Eliane Melo trazer um Exatamente. conteúdo, né? Bom. Isso aí. Vai ser muito bom. Estou empolgadíssima. Não vamos perder. Então, ô produção, além dos episódios semanais do Hope, vai ter mais esse. É isso. Então, essa série especial, o Hope lá na quinta-feira, e aí durante a semana vai ter um episódio do Casamento em Chamas. Gostei Vai do ser- tom de voz. A hein? gente tem que dar essa veludada aqui, porque a coisa vai pegar fogo. Quero só ver, hein? Vai ser bom. Vou estar lá assistindo. Não percam. Não Então percam. Tá bom. Mas vamos lá. Vamos falar de casamento, porque Bora. maio é o mês das noivas. Então, e... é aquela coisa, né? Maio, mês das noivas, em seguida a gente já vai aprofundando no casamento. Então, o assunto aqui tá completo, né? É isso. Se você casar em maio, aí você não pode perder o casamento em chamas mesmo. É verdade. Né? Olha Bom. só. Porque em chamas vai estar ainda Vai em junho. estar, com Mas de certeza. repente vai ter uns tópicos aí pra essa chama continuar Bom. acesa muito tempo. Por que ficou conhecido como o mês das noivas? Lorena, você sabe dizer? Ah, é muito... São algumas teorias. Ah, tem Mas algumas. tem uma que essa tradição, ela começou no hemisfério norte, quando acabava aí o outono, o inverno, chegava, na verdade, a primavera. Ah, E aí, maio era justamente o mês de chegada da primavera e com flores. E aí tinha essa celebração que combinava muito com o casamento e ficou desse jeito. E aí, também tem uma que eu posso falar aqui, aham. que é da Idade Média, em que após outono e inverno, né, em que lá no hemisfério norte e tudo mais, as pessoas ficavam sem tomar banho por muito tempo. E aí o primeiro banho Era em maio. do ano era em maio. Então, Meu. Aí dava pra casar. partiu casar, né? Porque não dá pra casar isso. Eu não duvido. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. Mas se parar pra pensar, não é um mês bom pra gente aqui no Brasil, porque é o mês das mães. E aí as flores têm um custo exorbitante, porque Ah. tem muita flor, muito tudo e etc. Mas acabou que ficou Sim. conhecido do mês das noivas por conta das questões das tradições, histórico, também a influência da Igreja Católica, tem muita coisa envolvida aí. Mas é mais ou Também menos isso, todo mundo resumindo. tá trabalhando também, né? Em maio, assim, não sei. Eu acho que pulverizou bem hoje. A gente Ok. tem, assim, porque as pessoas têm seus cenários e por muito tempo também, acho que até se a gente olha assim, o mês mesmo que mais se casa é dezembro, mas, poxa, muito calor, mas tem a questão do 13º também, que as pessoas, quando eu vou ganhar minha grana e aí eu quero viajar, ou é mês de férias, mas isso já mudou bastante, sabe? Hoje as pessoas ficam pensando mais aí também na questão do clima, onde ela vai se casar. Setembro é um mês muito bombado também de casamentos. Vai variando bastante. viu? Dezembro chove muito. Eu lembro que eu Dezembro casei em chove dezembro e eu bastante. tive que pensar num plano B, porque eu queria o ar Sim. livre. Então tem Sim. isso também, né? A época do ano ajuda. Ajuda bastante. Então, vai de acordo, assim, com o casal, mas, de fato, acontece... É um mês muito, muito favorável em termos climáticos pra gente se casar em maio, né? Como setembro também é bem, bem bom. Mas tem que pensar nessa questão das flores, que elas dão uma subidinha. Aí já tem tanta coisa cara, né? Eu vou fazer o papel do noivo aqui, que geralmente acontece. Lá vem. Vocês já sabem, né? Já sei. Tipo, tem um mês que é mais barato pra casar? Não, tem dias da semana que são mais baratos pra se casar. Sim. O domingo é mais barato que o sábado. Boa. Boa. Dia de semana também. Mais barato é mais ainda. barato ainda pra quem tem
condição e pode se casar num dia de semana. E aí vai variando, né? Aham. E eu também acredito nesse planejamento, né? Quando o casal tem mais tempo, que ele consegue aí visualizar mais o casamento, se planejar, cuidar do fluxo de caixa, parcelar, enfim, planejar. Isso é o segredo, planejar. É o segredo, porque eu acho assim, lembrando da minha experiência, é uma coisa que você pensa, olha, é um evento muito importante, porque eu não pretendo casar de novo, inclusive, Exatamente. né? É isso. Então eu quero que seja muito especial, quero que seja muito lindo. E eu acho que os homens, eles não têm, geralmente, né, uma paixão tão grande pela cerimônia como as mulheres têm, porque sonharam com a vida inteira, né? Brincaram de casamento, aquela coisa incrível que ela vai estar vestida de noiva e aquela sensação. Então, a noiva, ela mergulha nesse universo profundo. E o noivo fica assim, meu Deus, como nós vamos pagar essas contas depois, no final? Tirando algumas exceções, eu acho que meio que é esse o clima. E pode ser o primeiro grande atrito do casal, né? Eu Nossa. costumo dizer que esse planejamento ele é uma escola para o que é o casamento. Uhum. Você já tá ali fazendo faculdade, né? E tá ali estudando, porque você vai viver. Nossa, um dia muito legal, fechei um contrato, fechei o espaço, e de repente, aquele fornecedor não pode, ou então ficou caro. Aí tem outro dia que você vai ter uma briguinha de família. E aí você vai vivendo muitas informações, muita coisa ao mesmo tempo, você não quer errar, porque não é uma festa de aniversário que ano que vem você faz outra. Exatamente. Entendeu? É o casamento, o orçamento, ele é alto, de fato. E sim, a mulher, ela tem mais isso, desse sonho, desse momento, porque a gente, de certa forma, foi criada, mas assim, a gente é mais sensível, mais sentimental, de uma maneira geral. Então, muitas vezes falta essa comunicação, e aí o casal briga no processo, porque eles não conseguiram entender o que é muito importante pro outro e que é menos, e aí um não vai entendendo o outro, e acaba que às vezes vira um casamento surpresa pro noivo. Mas olha só, a boa notícia é que mudou muito. E melhorou muito, porque os casais já estão entrando nisso porque eles querem, porque é um sonho, porque eles pesquisam as coisas juntos, tem uma parceria maior. Você percebeu essa mudança ao longo do Muito, tempo? A mudança é drástica que a gente tinha. Lógico, a nossa lápis de noivar, né? A gente fala com mulheres, com noivas, o nosso público, né? Para quem se destina, mas a gente faz muitas pesquisas, 2 vezes por ano a gente roda pesquisa com a nossa base para saber como é que tá tudo. Inclusive, uma das perguntas é o envolvimento do noivo. E assim, a gente cresceu drasticamente. A forma que como. legal. E porque os pais não são mais quem paga o casamento, é o casal em si, isso então é é o uma sonho mudança, deles. né? Na minha fase, eu ficava com raiva quando o Éder não opinava. E aí, você quer azul, não sei o que, ou você quer azul, sei lá, celeste ou azul, mas tanto faz. O que tanto Não, faz? tanto faz é duro. Mas Mas é que algumas também- noivas queriam Nada. casar com o Éder, porque assim... Pode fazer o que você quiser. Exatamente, não tem também? Tem isso. Mas às vezes falta uma sabedoria da mulher, da noiva nesse processo, porque ela tá pesquisando tudo. Ela entra todo dia no lápis de noiva. Aí vê, ela pergunta, amor, o que você acha do estilo minimalista ou borro? O cara vai falar o quê? Eu entendo tudo de motor de carro, eu entendo tudo de... Eu posso ser gastronomia, sei lá, mas eu não entendo nada disso. Então, O minimalismo tem que ser visual. eu daria um chute. Agora, o borro... Olha aí. Então, tem que ser visual. Amor, esse ou esse? Mostra a fotinho, sabe? Então, é que às vezes a gente já, tipo assim, você não vai prestar atenção, é o nosso casamento. Então, a gente já fica mais inflamado, entendeu? Vamos deixar essas chamas pra depois? Aham. A chama lá, deixa ali, vamos ficar mais leve, mais tranquilo. E aí, por isso se usa esse termo muito de bridezilla, que era um monstro do Godzilla, que daí ele ataca as noivas e elas ganham esse nome, esse termo de bridezilla, que ela tá totalmente fora de si, que vai destruir, vai matar um na frente, entendeu? E é um momento rápido também da vida, assim, o dia do casamento é pequenininho, mas ser noiva, assim, é muito especial. E aí, se você só se estressa nesse momento, se você só briga, né? Aí você não curte também uma fase, que é o de ser noiva. Porque se for também virar um fardo, poxa, não faz sentido. Você tem que, no mínimo, se divertir nesse processo. Né? Então, é desafiador. Eu fiquei pensando aqui, né, no que vocês duas falaram, e aí tem o lance assim, né? E muitas vezes esse casamento vai vir numa fase onde a maturidade também não tá lá em cima, né? Verdade. Tem os casamentos aí mais tardios, hoje tem se casado cada vez mais tarde também, né? Mas geralmente esse casamento e esse grande casamento, ele vai acontecer numa fase ainda muito recente da vida. E aí, será que vale a pena uma briga tremenda pelo azul royal ou azul turquesa?
Entendeu? É que assim, é fácil falar agora, mas quando você tá no meio do negócio, não é só sobre o azul. Sei. Tá São outras vendo? questões. Obrigada, me defendeu. Tá vendo, minha amiga? São outras questões que você quer. Eu quero uma participação. Tô casando com você, a gente é companheiro. Então, os casais nunca falaram de dinheiro até então. Nem sabe quanto um ganhou. Aí você descobre que, ué, não, pera. A gente. Aí é quando conversa. Questões sensíveis, sabe? Tomada de decisão. O casamento, você tem que tomar decisão toda hora, toda hora. Nem que seja a cor da fitinha do bem casado. E aí, tomar decisão é exaustivo. E aí você também começa a descobrir. Eu sou bom em tomar decisão. Não, eu não sou. E aí você vai vendo coisas no outro. Por isso que eu falo que a escola, esses preparativos, é a escola do que é a vida dois. Você tem que tomar decisão, você tem que morrer pro outro, você tem que quer casar com a camiseta do Corinthians por baixo pra aparecer depois na festa. É isso mesmo. Não, tem umas loucuras. Tipo, Tem aí você isso? fala, hã? Ou então, mas a sua mãe mesmo que vai escolher. Entendeu? Aí começa. Aí vem as questões familiares, as influências, é muita informação. Então, não é sobre a cor em si. São outras coisas que vêm e que eu acho que é bom. Porque põe assim, é o momento, pra tu ver também. Sim. Sabe? Se passar por esse aqui, é porque estamos prontos também. É a prova ali, né? Isso aí. Agora, você falou que o perfil de envolvimento dos noivos mudou. Eu lembro que quando eu ia casar, tava muito na moda, assim, o elopement wedding, né? Aquele que você tá por dentro, assim, do termo de noivas, não? Não, ajuda ele. Tô por fora. Que você... Público, eu já vi que eu vou fazer o papel de vocês aqui. Não, assim, eu vou explicar do jeito que eu entendo. Você pode explicar de um jeito mais técnico. Você foge pra casar, entre aspas. Então, você decide que vai ser uma cerimônia menor, não é isso? E isso ainda é moda? Mudou muito o perfil? Como é que tá? É que assim, você casou e você estava pesquisando coisas numa época de pandemia, em que as pessoas tiveram também que... foi uma época, não só de pandemia, mas foi uma... A gente teve, assim, a última década, quem sabe, os últimos 15 anos, eles foram muito, muito drásticos, porque foi a vinda da internet. Então, você começa a ter referência. Antes você tinha a revista, que você ia lá no salão, você via o negocinho, você tirava... A Nani comprou N revistas. 2006. Revistas. Então, era aquilo. Eram aqueles fornecedores, era engessado, era aquele formato. Com a vinda da internet, né? Entanto que o Lápis de Noiva tem 12 anos. Eu cheguei na internet pra falar sobre isso quando tudo era mato. Não existia essa coisa, o algoritmo mandava todo mundo tudo. O Facebook era muito bombado. Então, você jogava uma coisa na internet, todo mundo via. E as pessoas buscavam, porque não tinha tanta informação. Então, outros formatos foram aparecendo. E a pessoa falou assim, mas eu nunca quis me casar, mas esse formato eu gostei. Mas agora isso eu faria. Então, é um pouco disso. Então, teve tanto essa questão da vinda de outras influências e de a gente ter acesso a novos formatos e a mente se abrir para o novo, né? Não precisa ser de fato o que a gente aprendeu, que é aquele casamento na igreja com tapete vermelho, com aquele tanto de flores, rosas, e a noiva de tomara que caia, sei lá, sabe? Então, mudou. E também a questão da pandemia em si, que também trouxe mais essa questão das festas mais intimistas. Então, isso que você está me falando, vai ter gente ainda que vai fazer esse casamento a dois, né? O elopement wedding é justamente esse casamento a dois, que o casal escolhe, tipo, ter esse momento só deles. Eles não querem ter muita gente, eles querem ter aquele grande momento e pra eles só faz sentido desse jeito, sabe? Mas isso é muito pouco do que a gente tem hoje, assim. A porcentagem é muito pequena, mas as pessoas começam a saber sobre. O que é interessante, sabe? Então, uma parcela bem pequena vai se casar nesse formato, mas ela começa a saber. Diferente do mini wedding, que ele também veio muito mais dessas influências. Na pandemia, ele ficou muito bombado, mas ele continuou. Porque as coisas estão muito caras. Não que o mini wedding vai ser bem mais barato, mas você consegue trazer muita qualidade com menos convidados. E você consegue dar atenção para os seus convidados e viver mais, não só tirar fotos. Então, a pessoa ela se enquadra nesse padrão. E aí você traz justamente formatos diferentes para casais diferentes que gostam. Poxa, casamento de dia, casamento no campo, casamento na praia, fez todo sentido. Casamento amanhecer, casamento numa segunda-feira, casamento no museu. Uau, legal. Agora, você e sua irmã também foram
disruptivas no tempo de vocês, né? Porque vocês casaram de um estilo diferente, né? Exatamente. Foi muito louco, assim, né? Porque a Ju, ela se casou em 2011, num formato totalmente diferente. Ao invés de cadeiras na cerimônia dela, eram fenos. Ela não teve flores naturais. Ela entrou numa bicicleta com meu pai. Foi tudo muito diferente. E o casamento totalmente vegetariano, que não era comum. Então, eles trouxeram o quê? A personalidade deles de maneira muito forte. Então, foi um negócio, assim, que foi quando eu me apaixonei por casamento, foi no casamento dela. Que no processo... Foi quando? 2011. 2011. No processo do casamento dela, eu já tava namorando e tal, mas eu olhava tudo e falei assim, esse casamento vai ficar horrível. Eu tinha certeza. Eu falei assim, gente, vai ficar estranho. Não vai dar certo. Isso vai dar errado. E aí, beleza. Aí chegou no dia do casamento, eu ajudei a fazer muitas coisas. Até porque não tinha tantas empresas que você podia personalizar as coisas. As pessoas não entendiam. No dia do casamento, gente, foi um negócio assim, tão eles. Era perfeito, eram 200 convidados ali, num lugar, um ambiente, a decoração, tudo fazia sentido pra eles. E aí ficou assim, gente, é isso, é sobre isso. Esse dia ele é muito especial para você só seguir o que as pessoas fazem. A gente não é robô, sabe? Então, bora fazer isso. E aí foi quando, um ano depois, eu fui e casei no mesmo lugar que ela. Eu fui repetir alguns fornecedores dela e outros, exatamente, a irmã mais nova faz isso, né? Você vê tudo que ela errou, assim, agora eu vou consertar, vou fazer melhor. Desculpa, Ju, mas foi uma boa lição, muito obrigada. E aí foi nesse processo que justamente começou a nascer o lápis de noiva. Muito legal. Eu quando casei em 2006... Eu lembro que ainda os casamentos eram muito dentro de um clássico do que era casamento. Também tinha esse padrão. Eu lembro quando a gente ficou noivo 1 ano. E aí, nesse 1 ano, todo mundo que a gente encontrava, que sabia que a gente tava pra casar e tal, falava assim, então a gente vai comer um bolo e não sei o quê. Hoje em dia, eu percebo que não tem mais isso. Ficou claro que casamento é pra quem é mais íntimo. Casamento não é pra convidar o amigo do pai, porque onde já se viu que depois eu vou encontrar e não foi convidado pro meu casamento. É isso. Porque na época dos nossos pais, o convite ficava na porta da igreja. Ali naquele negócio de mural. O meu ficou, menina. Mentira. Mas ficou o... Só o da cerimônia. O da cerimônia, o da recepção não. Mas olha que chato. Você vai na minha cerimônia, mas na minha festa não, querido. É complicado, né? Não, e você vai tem até um monte ali, de gente ali na igreja que eu não conheço, nunca tive qualquer relação, aí a pessoa vai lá no meu casamento, né? Sim, então... porque... Assim também. Mas é isso, né, gente? A gente vai aos poucos, as coisas vão mudando. Então a pessoa tinha essa mentalidade, porque às vezes a festa era no fundo da igreja, com aquele bolo que era do tamanho dessa mesa. Sim. E todo mundo celebrava. E é o famoso aí bolo com champanhe, né, que eles falam. Mas que fez sentido para uma época também, em que também as comunidades eram menores, as pessoas ficavam mais juntas, os vizinhos, a igreja, era tudo assim, né? Então, aos poucos vai mudando, né? A sociedade mudou, e aí essas cerimônias vão mudando também. E agora a gente percebe que é mais pros noivos do casamento do que pras pessoas, É né? isso, com certeza, é isso. Então o casal foi precisa melhor. ter esse momento. A gente evoluiu muito dentro disso tudo. Evoluímos em muitas coisas, em outras também a gente foi muito pra trás, porque as pessoas também levam muito como descartável, né? E o casamento. Então, assim, não... Tudo bem, né? Não, é sério, né? Também não é... Também tem a questão da internet aqui, que eu reparo bastante. Um casamento instagramável, um casamento de Pinterest. Lindo. Eu sou... Você é fã. Eu gosto disso porque é o que a gente apresenta, casamentos bonitos, o belo, ele é muito importante. Mas também, você tá fazendo isso porque é modinha, porque é tendência, porque o pessoal tá fazendo, porque você gostou. Aí fica 10 anos pagando a dívida do casamento. Ou então ainda. só pra aparecer, pra ficar... Não, então tem que pensar de volta. Isso faz sentido pra você? Você gosta dessa cor? Ou é porque tem alta? Então, é um negócio que a internet também veio e colocou muita coisa, muita informação, e as pessoas também ficam perdidas. Então, eu digo que o casamento também é um autoconhecimento. Você começa a falar assim, não, mas eu sou assim, mas eu gosto disso. E é importantíssimo. Claro. E vocês, quando começaram Lápis de Noiva, você e a Júnia, tinha uma coisa de vocês criarem um conteúdo também pensando muito família, espiritualidade. Sim. Como foi ao longo do tempo para não perder essa essência? É que, na verdade, né, o começo, especialmente por conta da internet, de ser esse lugar em que você
coloca as coisas e chega para todo mundo e não tem tantos lugares, né? Imagina aqui, casamentos de dia, casamento no campo, a gente dominava as principais pesquisas de Google porque não tinha referência, não tinha portais que, de fato, era focado nisso. A gente foi mais nesse lado de casamentos fora da caixinha, com muita personalidade, e não tão casamentos clássicos em si, né? E aí a gente aproveitou também para trazer ali a nossa essência, né, do que a gente acreditava, especialmente em relação à cerimônia de casamento. Porque na cerimônia, o momento principal. Sim. E a gente veio de uma época em que, a decoração, não, a gente põe menos cadeiras pra cerimônia, porque o pessoal não chega. Ah, não, mas a cerimônia tem que ser rapidinho pra não perder tempo de festa. Ah, mas ninguém tem paciência, o padre, o pastor fala, demora muito, não pode. Não, pera. Tá casando por quê? Se não for pela cerimônia, se não for pra esse momento, é pra festa. Então, a gente veio com também com esse papel de educação, sabe? De que, cara, a gente precisa cuidar da cerimônia como um todo. É isso que vai diferenciar de uma festa de aniversário, de uma festa de formatura, em que as pessoas têm que estar ali presenciando este momento em que duas pessoas estão se comprometendo, sabe? Então, a gente trouxe isso mais forte. Então, sempre foi de uma maneira mais discreta, com muita referência, com muita inspiração e trazendo a nossa mensagem. Esse sempre foi o nosso jeito, assim, sabe? E ajudando os casais. A gente faz cursos para casais. E que a gente fala que não tem que ter um certificado. O certificado não vai valer nada desse curso. Mas porque, né, para igreja ou algo do tipo. Mas a ideia é que os casais, de fato, eles consigam conversar sobre temas sensíveis, que eles tragam religiosidade pro casamento deles, que eles tragam, sabe, mais união, mais companheirismo. E aí a gente faz esse curso, a gente fala o certificado para fazer outro feliz. Mas ali dentro tem questões espirituais envolvidas fortíssimas. A gente ora por isso. Então, as pessoas que são convidadas também. Então, a gente faz esse nosso papel, sabe? De poder ajudar outros casais, né? Eu lembro, você falando assim, que teve uma história de um piano, não foi? Que você passou. Olha, tá vendo? Olha só como. Muito fã! Não foi que na cerimônia de casamento vocês passaram um piano que teve no da Júnia, no seu, algo assim, não foi? Nosso piano de infância que a gente tocava. E aí ele tava no casamento da Ju, meu pai reformou ele, pintou, não sei o que, não sei o que lá. E pro meu casamento ele fez de novo. E pro meu casamento, a gente afinou no local e foi o piano que foi tocado na minha entrada. E, enfim, aí esse piano tá com a gente até hoje, né? São pontos pra você valorizar a cerimônia do casamento, Sim, né? a cerimônia. Acho que é isso. Então eu falo assim, gaste tempo. Aí você fica, faltando um dia, aí você vai ver o que a gente vai fazer na nossa cerimônia. Mas quem que é o pastor? Você foi lá, você contou sua história para ele? Se você pensou, quem serão as pessoas que vão entrar? O cortejo em si? Mas não, as pessoas deixam para a última hora ou para assessoria cerimonial. Escolher, mas esse é o momento em que o casal tem que estar mais conectado, porque é aquela hora, assim, gloriosa, né? Que eu digo, da vida. E foi tão surpresa, né, pro Diego, né? O meu marido era noivo na época, né? Acho que ele não tinha muita noção. A gente namorava à distância, o casamento foi no Rio de Janeiro, ele morava em São Paulo, ele ia, tal. Mas ele não tinha ideia. Ele falou assim, não, pode escolher. Daquele jeitinho, né? Ele ia nas degustações. Eu fui em todas também, com certeza. Degustação é ótimo, né? E aí, ele não tinha essa noção. E aí, no dia do casamento em si, gente, ele chorou muito. E ele já tinha me preparado antes. Falei assim, você sabe, né? Eu não vou chorar, a gente não chora. Não se decepciona, né? Gente, chorou. Eu tô me identificando muito. Chorou. É isso. Chorou muito. E os amigos dele pareciam um velório, assim, chorando muito. E ele passava mal, a gente trocou voz, tal. Choveu muito antes do casamento. Então, eu fui essa pessoa que eu tenho conhecimento de causa, que choveu. Plano B, plano A, meu Deus, socorro. Mas, e aí, eu sei que no momento dos nossos votos, a gente conseguiu casar no nosso plano A, mas depois de cair o mundo ali, molhar tudo e tal. No meio dos nossos votos, gente, sabe quando abre o céu assim, as nuvens, e vem um raio, só um raio, foi só na gente. Que coisa linda. É de arrepiar. Foi lindo. Então, foi tudo muito especial. Meu pai cantou, foi aquela coisa muito incrível. Aí, no dia seguinte, a gente tava no aeroporto, indo pra lua de mel, ele falou assim, olha, minha mão tá suando. Quando eu lembro do dia de ontem, eu fico com o coração assim, batendo forte, minha mão começa a suar. Eu não fazia ideia que eu ia viver isso.
Então, é sobre isso. E é isso que fica, não é a decoração. Depois sai de moda, depois... É. Não é? Se você olhar o meu casamento de 13 anos atrás, ele não é referência mais. Ele, imagina, não tem nada a ver. Mas ele foi naquela época, foi ótimo, dei meu melhor. Mas é a cerimônia que fica. Quando a gente pensa no nosso casamento, não é a paleta de cores, não é o bolo. É a cerimônia. Eu achei muito interessante essa história que você falou do curso, porque nunca tinha parado, eu acho, para pensar nisso, mas você que lida com os noivos o tempo todo, né? Imagina, Gabi, né? Você tá preparando uma cerimônia de casamento, mas você não conversou sobre quanto cada um ganha. Nossa, quanto Bem que como- pode investir no casamento? Aí você Porque ilude. depois de investir no casamento, você vai ter que saber onde você vai morar, né? Como que essas contas da casa vão estar ali atreladas. Aí você nunca conversou sobre isso? Você nunca conversou sobre, por exemplo, olha, nós vamos casar. Você quer ter filho? Você não quer? Vamos ter quantos? E a sua família? A gente vai almoçar lá todo domingo? Vai brigar isso depois, quando chegar o domingo? E como é que funciona as tarefas de casa? Como a gente vai se dividir? O que você gosta de fazer? Lá em casa minha mãe faz isso. E são conversas. Questões também, sabe? E trabalho e viagem. Se a gente tiver que mudar de estado ou de país, isso é ok pra você? Ou não? Vamos falar sobre sexo também? Claro! Sabe? São coisas assim que as pessoas vão levando, né? E a minha mãe fala muito bem assim, olha, a época do namoro, abre bem os olhos. Porque depois do casamento tem que dar uma fechada. Não, assim... Com certeza! Não, com mas certeza. é verdade. Você agora foca no que tá bom, né? Não fica procurando... Agora é a hora de você conversar, no namoro, abre seus olhos pra saber, Sim. né? Tem que conversar até sobre política, gente. Porque se não for conversar sobre agora, depois que casa começa as brigaiadas, hoje em dia o negócio é quente, né? A forma de você ver o mundo. Não dá pra você achar... Não, gente, tem que estar numa harmonia. Tem que saber até como o outro briga, né? Como o outro discute as questões. Aí, depois que você já casou, descobre que a pessoa é estourada e vem pra cima. E... Imagina. É muito desafiador, né? Pode falar, Gabi. Posso perguntar? Pode. Tá. Então, eu sei que no seu site vocês contam algumas histórias, né? Sim. De alguns casamentos. Vocês já pensaram em publicar um livro com essas histórias? Ou... Nossa, a gente tem várias formas, assim, né? A Gabi pode ser uma personagem do Eu livro. posso. Olha, que legal. A gente já pensou em várias coisas, assim, questão de livro. O muito curioso, né, do próprio livro em si, foi que a gente começou nesse formato blog, né? Bem ali, blogueira raiz. Não tinha que ficar fazendo isso. Era justamente... soltava o post do dia. Todos os dias, 8 da manhã ou 9 da manhã, sei lá, tinha um post novo. Todos os dias. E o dia que não tinha, eu recebi um e-mail. Oi, tá tudo bem? O post do dia não saiu. Era muito legal. Era outro tempo. Imagina que você vai saber hoje em dia que alguém não fez um post, que não saiu uma matéria. Porque a gente tem muita... A gente é bombardeado, né? De informações de todos os lugares. E era muito legal isso, né? E aí tinha dia também, no começo, eu falei assim, cara, não acordava assim, não tem post hoje, não sei o que postar. Tô sem assunto. Tô sem assunto, né? Porque a gente não tinha uma super equipe, Não dava né? pra mandar pra IA, pra fazer um texto. Não tava pronto. Por mais que a gente tinha, assim, temas e tudo mais, duas pessoas, né? Oh, com certeza. É impossível, né? Hoje a gente tem uma equipe grande, de mais de 15 pessoas, tá todo mundo ali, o cronograma do mês de maio tá tudo pronto, né? Mas, então, a gente... Só que aí veio a internet muito mais forte, a gente teve que contar histórias de vários formatos, em vários lugares. O Instagram parece que são 5 redes sociais em uma. E aí você tem o YouTube, e a gente falou assim, cara, onde é que a gente alcança mais as pessoas? Onde elas estão mais conectadas? Mas isso aí é um dos sonhos que a gente tem, não só de contar essas histórias, mas também... criar esse guia, né, para ajudar a noiva nesse formato. Mas um ponto curioso até sobre isso é que as pessoas estão lendo menos. Dá uma tristeza. Então, eram textos gigantescos. Provavelmente você ficava lendo as histórias e tal. Hoje em dia, a gente tem que basicamente ir reduzindo tudo. É muito triste, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu sinto que o mundo vai caminhando de um jeito, mas daqui a pouco a gente volta. E aí as pessoas vão estar mais nesses formatos. Então, a gente teve que se adaptando muito. Porque se hoje 12 anos, né, depois, se a gente tivesse continuado a ser exatamente quem a gente era há 12 anos, a gente teria morrido. Claro. Então a gente teve que, isso aqui.
Isso aqui é um formato TV Novo Tempo, que lá em Friburgo ninguém nunca ia imaginar. Né? E aí teve que mudar, né? A forma que a gente se veste, a decoração e tudo. Então, isso é algo que a gente tem muito essa vontade de trazer essas... Mas a gente teve que ir trazendo outros formatos muito mais ágeis e escolhendo as batalhas, né? É mais ou menos isso. Mas é isso que você falou, de repente volta. Sim. O podcast é um exemplo disso, né? A gente vinha de formatos muito curtos, ainda é uma coisa que funciona. Forte. Né? YouTube tem os cortes, e aí o pessoal gosta de consumir esse conteúdo pequeno, mas aí tem o podcast 1h30, 2 horas, 3 horas de podcast. Que a pessoa assiste no trânsito, que ela assiste quando tá... Então, a gente vai tentando o tempo inteiro, porque assim, nosso comportamento, 12 anos, eu trabalhei com pelo menos 12, 15 gerações de noivos. Dado aí o tempo que ela tem 9 meses até casar, 1 ano, 1 ano e meio. Pessoas, né, enfim, crianças que, quando eu comecei, a geração Z agora, casando, e a gente vê a loucura que é essa geração que não liga mais tanto para bebidas. E os casamentos que eram focados nisso, eles têm outras prioridades. Mudou muito, né, a forma. Eles querem viver experiências, eles perguntam mais, né, são mais... Mudou. Completamente. Legal. Então, a gente precisa... Eu não posso mais me pautar quando é meu tempo, quando era meu casamento. Não. Sim. Como é agora? Como que é essa galera? E como que vai ser dali pra frente, né? Então... porque como é essa história de ser essa madrinha virtual? Madrinha virtual é um termo que a gente usou pra, assim... vou te ajudar. Porque sempre teve esse papel da madrinha, papel. Né? É assim, não é que... Era pra ser. Era pra ser, mas não vai entrar nessa discussão, né? Não, vamos sim. Vamos sim. Madrinhas, por favor, façam certo o seu papel, né? Não precisa nem fazer certo. Não estraga. Não, ok. Não estraga, não precisa, né? Ser inconveniente, ou então... Não, porque assim... Vamos lá, pergunta em cima da pergunta aqui. Porque esse negócio do casal de padrinhos, eu acho que é uma coisa muito, muito séria. Principalmente para quem tem uma visão mais espiritual da coisa, né? A pessoa, quando recebe um convite para ser padrinho, o que ela pensa logo de cara? Tenho que dar um presente melhor. Vou ter que comprar um vestido. Vou ter que comprar um vestido. Vou ter esse papel de destaque lá no casamento. Não posso atrasar. E vou ter esse papel de destaque. Então, quando eu chegar, eu vou ter o meu lugar reservado, eu vou entrar no meu casamento, eu vou entrar nesse casamento, no meu casamento, tem que entrar mesmo. Vou entrar nesse casamento, vou ficar lá no altar e tudo mais. Tá, isso é uma parte. Mas tem todo um lance de que quando alguém te convida pra ser padrinho, primeiro, você é uma pessoa especial pra esse casal. Isso, acho que é o principal. Você tem que orar por esse casal. Você faz parte né? Você tá assumindo um compromisso como uma testemunha ali daquela união. Eu acredito que essa pessoa que tá disponível até pra escutar. Ela tá ali até. Às vezes ela não tem que fazer muita coisa, porque hoje a gente sabe que é corrido, né? Como é que eu vou me envolver? Você quer que eu faça bolo? Isso não acontece mais Mora muito, longe, né? Mora longe. Mas essa pessoa que tá orando, a pessoa que tá torcendo, não é a pessoa que vai falar assim, não casa não. Mas você vai fazer desse jeito mesmo? Mas se chover? Não gasta dinheiro com... Sabe? A pessoa que põe aquele fogo na... Sabe? Sei. Põe a lenha na fogueira. Não é pra ser isso. É pra ser uma pessoa... Eu acho que ela tem um papel de pacificadora, de ajudadora, de auxiliadora. Eu acredito muito nisso. E se perde no meio do caminho, porque daí às vezes tem um que faz até... Vira o quê? Sindicato dos vestidos. Tipo... não é possível. Da paleta de cores. E onde a gente vai se arrumar. E aí se torna sobre a pessoa em si, não sobre como eu posso ajudar a noiva, né? De repente você vai ver se o casamento vai dar certo mesmo na hora da cerimônia com o noivo e a noiva. Já pode ver se essa amizade da madrinha vai continuar mesmo ou não, né? É verdade. É dureza. Mas... estressa mais do que ajuda, né? Sim. Mas também... O casal também precisa ter uma noção, né? Às vezes convida cada pessoa pra ser padrinho, né? Isso acontece, né? Assim, mas por que tem que chamar o fulano? Não, tem alguns que é querido. Depende muito como é que também é lidado com os pais. Porque às vezes pros pais isso é importante. E se o casal entendeu que é importante pros pais, também não tem problema você fazer a vontade dos seus pais de alguma maneira no seu casamento. Também não tem que ser meu casamento, minhas regras. O mundo ficou chato. Né? Dá pra ser um pouquinho de cada, gente. Sim. Dá pra ser leve, né? E tudo isso, assim... para tornar um momento bacana. Então, escolha pessoas pensadas, né? Nesse processo inteiro. Converse, sente para falar como é que vai ser o formato do seu casamento e por aí vai, né? Eu sou uma pessoa... Você teve quantos padrinhos?
Então, eu não tive padrinhos, porque Olha como ela. foi na pandemia, foram 40 pessoas Uhum. e era só família, não tinha amigos. Eu tive uma amiga que foi pra cantar no meu casamento, e aí eu fui madrinha do casamento dela depois, foi bem especial. Só que a gente transmitiu, então meu tio trabalha, né, Que legal. enfim, como é que fala? Transmissão? Transmissão. Sim. E aí eu e o Éder, a gente teve 2.000 pessoas assistindo o nosso casamento. Gente. Olha isso! Que legal, hit de não é? audiência. Na pandemia ninguém saía de casa, tava todo mundo É. E a querendo gente ver. morou 10 anos no internato, aí você tinha um pensa. milhão de Conhecia amigos. muita gente, né? Uhum. Seu casamento Mas não foi pro lápis de noiva? Pois é, ainda dá tempo. Sim. Ainda dá tempo, óbvio. Mas foi muito, muito especial, assim. Agora, essa questão da lista, eu sou uma pessoa antes de casar e uma pessoa depois. Antes de casar, eu ficava chateada, de verdade, se a pessoa não me convidava. Depois que eu casei, eu falei, olha, eu entendo, tá tudo bem. Com tá tudo certeza. bem. Aconteceu a mesma coisa A comigo. gente amadurece. Uhum. Mas eu achei que era por causa da época mesmo. Mas então, mesmo mais atualmente. Não, por conta da época, foram só 40 pessoas. Eu queria pra 150, mas não tinha como. No Não tinha salão, o máximo acho que eram 60. Mas era uma lista do meu pai de casamento, uma lista minha de casamento, uma lista do meu marido, uma lista dos pais dele. Imagina a loucura pra conciliar tudo isso. Eu, não, tudo Uhum. bem. Hoje em dia eu entendo, se você não me E com muita convida. restrição, né? Sim. A gente, quando foi casar, a gente tinha uma lista lá no Excel que veio daí também. Uhum. Tá, pai, quem que a gente precisa chamar? Uhum. Mãe, quem? Nani fez a mesma coisa com os pais dela. E aí a gente montou uma grande lista que eu acho que tinha umas 300 pessoas. É isso. Aí a gente falou, não, 300 pessoas não dá pra nossa medida de vida hoje. Então vamos cortar uma galera aqui. E aí foi cortando. E aí, conforme a gente... Eu não lembro os números agora de quanto a gente foi ficando e tal. Mas quando a gente começou a cotar, ver as coisas e tal, a gente ia trabalhando essa lista, né? Aí a gente falava assim, olha, se eu encontrar com essa pessoa no casamento, eu vou falar, parabéns. Porque você entrou e saiu dessa lista tantas vezes e hoje você tá aqui. Foi vitorioso. Foi vitoriosa que chegou até aqui. A lista de casamentos, ela é a pura confusão e o estresse na vida do casal, da família, de uma maneira geral. No entanto que esse último mês a gente até fez um lançamento de um produto bem legal do Lápis de Noiva que se chama Lista de Convidados Perfeita, para ajudar, para diminuir o estresse, para você entender e ser fácil quem que você tira da lista, quem que você põe, você visualizar, saber que criança paga, staff também, como você vai... É um norte, assim, é um guia perfeito que a gente tem mesmo para diminuir. Mas, assim, a lista de convidados, ela vai nortear, assim, o espaço, orçamento de tudo. Quantos convites, o buffet, decoração, cadeiras, móveis, é tudo. A lista de casamento é tudo. E o casal, eles se estressam muito nesse momento. As famílias se estressam. Então, o que eu sempre falo sabe quando você já chega você vai para um lugar, você vai para um evento, você sabe que vai ser duro? Toda vez que você abrir a lista de convidados ou algo do tipo, você vai fazer isso, se você já vai sabendo, vai ser difícil, vamos aqui botar nossas roupas de guerra, porque a gente vai enfrentar um negócio. E saber que, assim, você não vai abrir ela uma vez e depois acabou. A lista, ela vai até o último dia lá. Vai. Ela vai, então assim, é sua escolha. Aí que entra um pouco de uma sabedoria emocional. Vamos lá, vamos resolver isso aqui agora. E em seguida a gente vai depois comer um sorvete. Então, tem que ir usando umas estratégias assim para aliviar e trazendo. A gente também fez um pack de respostas prontas para saídas justas. Que legal! Criativo, né? Pra pessoa da igreja, pra alguém que é do trabalho. Aí a gente tem as respostas bonitas e que você não fica se justificando. Não, você responde desse jeito. Pra esse caso, é esse. Vários. Todos esses tipos de situações. Você tem um exemplo? Tipo, de cor assim, não, sim, né? não, mas eu posso assim, do trabalho, assim. Oi, tudo bom? Então, a gente tá fazendo uma festa intimista pros familiares, mas eu adoraria que você torcesse por nós. Muito obrigado, tenho muito carinho por você. Adoraria que você torcesse por nós. De longe. Então você Torcer, fala assim, você pode estar lá no seu local. poxa, muito obrigada, mas devido ao nosso orçamento, a gente optou por um casamento menor. Então, a gente está convidando pessoas mais íntimas e próximas. Então, assim, são umas respostas que a pessoa não, ela vai entender o recado. Alguns não. Mas eu lembro que minha mãe falou assim, olha, os próximos 2 sábados na igreja eu não vou. Antes do meu casamento. Claro. Ela não queria encontrar com ninguém. Uhum. Ai, não posso, Lorena, porque o fulano já chega falando do seu casamento, isso aqui. Então, assim, os pais sofrem, mas também com os pais há muita, muita crise e muita briga, porque o casal também
não senta pra conversar. Por que não chega e fala assim, pai, mãe, ó, a gente tá fazendo casamento. A gente não quer uma festa tão grande. A gente quer poder convidar esses amigos. Esse é o orçamento, assim, assado. A gente gostaria muito que ficasse dentro disso. Vocês podem ajudar a gente? Geralmente, 99% das vezes, as pessoas que amam a gente, elas entendem depois de uma conversa. Mas não, já começa a pau. Ah, mas fulano, não, você não vai chamar ninguém, tá? Acabou, o casamento é meu. O casal já vem agressivo. Sim. Senta e conversa. Fala, ai, a gente tá querendo muito isso, a gente tá pensando. Mas então, eu não gosto tanto de véu. Eu vi umas referências, mas o que você acha desse aqui? Não, mas já começa falando assim, você não vai mandar no meu vestido não, tá? Isso deve machucar tanto mamãe. Machuca! Aí você cria um estresse, uma coisa... Porque, assim, os pais, eles se projetam. Eles, no casamento, de algo que às vezes eles não viveram. Ou que eles viveram e foi muito incrível, mas que as coisas mudaram. Então, é só um jeito. Até o valor das coisas mudou muito, né? Talvez tenha essa vou chamar de intromissão, assim, mas essa necessidade de participação. Você não vai convidar fulana... Mas se você falar assim, mãe, ó, pra eu convidar fulana, você percebe que eu teria que convidar também tal, né? Aí o casamento vai tomar uma outra proporção. Olha quanto tá custando esse casamento, né? Então, assim... muitos casais também falam assim, mãe, eu tenho aqui 3 convites pra você convidar 3 amigos seus. 5 amigos seus. Né? E aí ela fica à vontade. Os pais vão escolher, ela decide, né? E aí acho que os pais passam a ser guardiões do casal, dos filhos, e não, eles estão fazendo aquele do jeito. Não, eles assim, não, vai ser um casamento super intimista. Ela começa a trazer os termos. Começa a defender, né? E aí você traz o que é família, o que é união. Porque, gente, perde o sentido. Se no dia do casamento tá todo mundo brigado, estressado. Não é pra isso, né? Então, isso aconteceu muito no meu casamento. A minha mãe era minha guardiã, um tio querer levar todos os filhos e os filhos dos filhos. Só a família dele ia dar 15. E a gente só convidei ele e a tia. Aí eu falei, mãe, ele quer levar todo mundo. Eu, peraí. Pegou o telefone, sabe com a minha mãe, né? Pegou o telefone, então, tio, não vai dar. Pronto, tudo certo. O tio não foi. Tudo certo. Tudo bem certinho mesmo. E até hoje não fala com a Mary faz 10 anos. Já morreu. Tá. Então mas assim, deu um estresse, mas você não vai conseguir agradar todo mundo mesmo. Não vai dar. Vai ter algumas questões assim, mas, gente... A produção tá até falando aqui, de repente o pessoal acompanha a gente, não sabe. A Lorena é filha do Luiz Cláudio e da Mary. A filha de Mary. Eles estiveram aqui com a gente, Põe uma inclusive. fotinho aqui deles. Põe um arroba. No episódio de Ano Novo aqui de 2025, eles vieram, foi sensacional. Legal. Então, realmente, conhecemos Mary. É isso. Então. Agora, posso puxar um gancho do Madrinha Virtual? Pode ser? Como você é madrinha virtual, né? E eu imagino que você talvez não tenha noção de como você ajuda as noivas de verdade. Eu acho que, assim, vocês recebem, né, alguns recadinhos, mas o todo, assim, eu acho que vocês vão descobrir no céu. Mas teve um feedback, assim, que vocês se emocionaram? Ou se você lembra do seu primeiro feedback, quando você ainda estava no blog? Como é que foi esse processo de entender, né, o que a gente passa do lado de cá? Além do e-mail pedindo que não teve o post, cobrando, né? Exato. Ai, gente, foram tantos, assim, eu não sei descrever isso. Na verdade, essa sempre foi a nossa grande motivação, né? De você saber que, poxa, eu tô fazendo diferença na vida de um montão de gente. Só que ter essa noção, de fato, a gente não consegue mensurar, porque a internet faz isso, né? Faz raw, né? Então, no começo, eu tinha esses feedbacks muito, muito rápidos, porque as pessoas escreviam mais textões, elas falavam mais, tinham mais tempo em si. Hoje, vamos supor, eu não sabia de você e do seu casamento, e que eu, de fato, o lápis de noiva fez diferença na sua vida, né? Casou um arauto. Um arauto do rei. É isso aí, olha aí, que chique isso. Mas, e eu também não posso dizer pra você, nossa, foi nesse dia que a gente deu o boom. Não, foi um dia após o outro, e as pessoas, e as noivas fazendo, em posts que a gente tinha, que nosso site saía do ar, porque era muita gente acessando, a gente tinha que contratar mais no servidor. O casamento do Leonardo Gonçalves saiu do ar. Nosso site, no dia que a gente postou. Por exemplo, no casamento do fulano, que era famoso, a gente postava, ele saía do ar. Então, assim, era o pessoal, tipo, querendo assistir, gostava, queria ver, queria acompanhar. Então, assim, era algo muito legal. Então, quando a gente trazia dicas sobre a sua cerimônia,
faça os seus votos, ou então os cumprimentos. Temos que as pessoas, mas tem que fazer isso? Então, eu recebi muitos feedbacks e recebi muitos convites de casamento. Ai, que legal. Então, era uma coisa legal assim, poxa, eu quero te convidar porque você fez parte desse processo. Que bonito, né? né? E outros momentos que é muito bacana é quando eu tô, por exemplo, no supermercado, ou mas você é do lápis de noiva, não é? Ai, nossa, minha filha coisa do seu casamento, foi o casamento dela, você ajudou, tal. Então, a gerente do banco. Nossa. Quando você senta, um papo mó sério, ela, Lorena, você não é do lápis de noiva? Aí você tá toda descabelada, daquele jeito, pessoa física total, você fala assim, sou eu. Perdão. Aí você já nem briga, né, com a gerente, você já muda até o... Então, assim, foram esses momentos, não a questão da fama, ninguém, tipo, fica... não existiu isso porque esse nunca foi o propósito, mas sempre foi a gratidão. A pessoa, obrigada. Obrigado porque você ajudou no nosso processo e eu consegui resolver as coisas mais rápido, assim, sabe? Então, esse foi o feedback, mas foram muitos, muito bacana. Porque hoje, assim, eu me conecto menos. Porque a minha idade já tá mais avançada. Eu tenho 37 anos. O meu público é de 25, 35 anos. Ainda pego ali um pouco e tal. Então, a gente começa também a trazer pessoas mais novas pro time. Pessoas que estão casando. Ok. Pra ter esse olhar também, a gente se conectando, né? Então, assim, o que eu vivi numa fase bem logo no início foi muita alegria, muita satisfação, muito... Valeu a pena ter largado o direito, sou advogada de formação, viu? Nossa. Não, Doutora. Isso aí. Doutora Lorena. Isso aí, valeu super a pena, tô no caminho certo, propósito. E quando você une propósito, quando você une questões espirituais, quando você une também família, que a minha irmã é minha sócia, tem outras coisas assim envolvidas. E você também consegue fazer disso seu sustento e também... dar, assim, essa possibilidade para outras pessoas no seu time também, e ser o sustento delas, eu falo, obrigada, Jesus, né? Porque é muito. Muito legal. Vamos tentar falar uma coisa assim, eu não sei se tem condição, porque o Lápis de Noiva tem muito conteúdo, e aí acho que vale a pena acessar e, né, buscar todo esse conteúdo. A Gabi fez isso quando estava na época. Mas que dica prática você teria, assim? A pessoa tá pensando em casamento. Tá. Tem um período, eu já ouvi dizer que assim, olha, em menos de um ano não tem como se casar. Claro que tem. Com Lápis de Noiva tem. Não, então assim, eu acho que é bom deixar claro o que é. A gente não organiza os casamentos. Então assim, eu vou chegar lá, eu vou indicar quem faz. A gente tem um guia de fornecedores que passam por uma curadoria, espaço, assessoria, vestido, bolo, doce, nível Brasil. Então, a gente faz esse papel. E aí, a gente ajuda a noiva a entender. Porque imagina só, você cai de paraquedas assim, tô noiva. O que faz primeiro? Tem uma ordem pra ajudar, né? Você não precisa de cara ver o vestido ou o docinho. Isso pode ficar um pouquinho mais daqui a pouco. E agora é o momento de você fechar o espaço, de você pensar na data, de montar a sua lista de convidados. Então, a gente ajuda a dar essa noção de ordem, sabe? De que tá tudo muito bagunçado na cabeça do casal em si. A gente ajuda a ter esses momentos. Lógico que vai variar muito de acordo com a prioridade. Porque, às vezes, se pro casal a prioridade para essa noiva é muito vestido, ela vai lá, vai gastar todo o dinheiro do mundo com aquele estilista. E ela já vai logo de cara, porque o processo criativo do vestido ele vai demorar mais. Mas se não, tem o tempo das coisas em si. Então, a gente ajuda nisso. É um checklist, o que fazer 12 meses antes. Mas dá sim para você. Hoje em dia, a gente tem muita opção de muitos fornecedores, de muito tudo. Fazer casamentos... Tem gente que tem aí 3 meses, 2 meses e organiza. Vai ser uma loucura, vai ser difícil. Mas um ano é muito bacana, porque você vive todas as etapas. Você faz chá, você se encontra com suas amigas, você tem tempo das provas, degustação. É muito bacana. Então, esse um ano ele é muito bom. Você também se organiza financeiramente, porque é uma festa muito cara. E as coisas estão mais caras, e então tudo está mais caro de fato, né? Então, assim, a gente ajuda. Mas, respondendo a sua pergunta sobre o que fazer primeiro, a gente sempre fala que é sentar e falar assim, como a gente quer viver esse dia? Eu acho que é o principal. Porque daí dá um norte. Vai ser de dia ou vai ser de noite? Quando as pessoas, o estilo, quanto que a gente quer gastar. É uma viagem, é um casamento de final de semana, é a gastronomia que é importante pra gente. Então, o casal tá conectado para fazer essas perguntas. A gente tem posts sobre isso. Que perguntas a gente tem que fazer primeiro para saber o que a gente vai fazer. Em seguida, tem o mais importante, que é a data e o local, que eu acho que ele vai, de fato, ali dizer, tá bom, estamos se casando. Concretizar, né? O espaço em si. E aí, a gente... fala que ter uma assessoria, né, essa pessoa que vai conduzir esse processo é muito importante, porque tem coisas que
que o casal não faz ideia. Preciso de gerador? Ou então, como é que funciona essa questão aqui com os familiares e no dia, e o cortejo, e os contratos? Porque você vai fechar aí com 25 contratos, mais ou menos, em média, que vai acabar fechando. É muita coisa. Muita coisa. E você precisa ver a cláusula. Na pandemia, era uma confusão, porque assim, posterguei meu casamento, mas eu quero cancelar, que multa eu vou pagar? Ah, não, é pandemia. Então, é importante ter contrato com todo mundo. Então, essa empresa de assessoria vai ajudar muito. E aí, em seguida, você vai fechando os outros, que são os mais caros, para você ir pagando. Decoração, buffet. E os que só atendem só fazem uma festa por dia. Por exemplo, o fotógrafo. Se você quer aquele fotógrafo e ele não tem equipe, ele só vai ter aquela data do dia 12 de maio. Não tem como. Então, você tem que ir atrás desses. Aquele cantor, aquela música, aquela maquiadora, o pastor que eu quero, não vou abrir mão, quero o pastor Dailson no meu casamento. Como é que vai fazer a vida dele? Vai casar em 2030. Yoda. Basicamente isso, né? Então, isso vai ajudando o casal a ter essa noção. Tá bom, eu posso deixar os docinhos, ou então eu vou fechar isso quando estiver mais próximo. Mas é importante ter essa noção do que é preciso fechar. Até para saber o orçamento em si. Sim. E não esquecer nada também no dia, Não esquecer nada e não ser surpresa. Mas custo o todo para chuva, o plano B aqui é mais 20 mil? Faltando 2 semanas para casar? Isso não é para descobrir faltando 2 semanas, entende? Essas surpresas que trazem muita briga e muita discussão não precisa disso, sabe? Com planejamento. E puxando aqui, qual que é o detalhe, então, que as pessoas mais subestimam, mas que vocês falam, olha, não esquece disso, você tá subestimando, isso aqui é caro, isso aqui é muito importante, aparentemente não é, mas lá na hora vai fazer falta. Então, varia um pouco. As pessoas subestimam a questão, tipo, não, é só flores. Calma, peraí. Sabe quanto custa um maço de rosas? Ou então as flores, de uma maneira geral, frete e etc. Quanto que custa uma locação de mobiliário? Então, quem trabalha com eventos tem uma noção. A logística aqui, ela é puxada. Para isso tudo tá aqui, foi caro. Então, as pessoas acham, mas é só isso ali. Então, elas vão subestimando essa parte da decoração e também até da parte da gastronomia em si, né? Fala assim, mas porque casamento é tudo muito mais caro? Não, pera, eles têm que colocar tudo, monta tudo num dia, desmonta tudo no mesmo dia, tem que sair perfeito porque é só uma vez, tem que entender o timing de casamento. Também não dá pra subestimar, por exemplo, quem vai tocar a música no seu casamento? Aí, a marcha nupcial tá atrasada, tipo, você tá entrando, toca outra música, erra, olha, acaba. Então, assim, o amigo lá da igreja pode fazer pra mim. E não pode ser esse. Não, minha tia faz bolo. Aí, tia, estressou tudo, não tem bolo, o bolo tá rachado. Então, as pessoas às vezes acham que, não vai dar certo de um jeitinho. Não, tudo bem a sua tia fazer o bolo, mas vamos organizar? Vai dar tudo certo se no meio do caminho ela fala, não vou fazer mais? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, as pessoas ainda traz um amadorismo para esse evento em si. Não que ele precisa ficar super valorizado, não, mas é planejamento e organização. E eu falo que todo dia é um dia para fazer algo pelo seu casamento. E noiva planejada vai longe. E faz toda a diferença nesse processo em si. Saber que cada coisinha tem o seu lugar e tem o seu tempo. E pesquisa só um pouquinho. Não dá tanto trabalho assim. Se envolve um pouquinho mais. Faz perguntas quando vai no lugar. Porque a pessoa, não, aqui, quero casar aqui. Fechou, esse lugar dos meus sonhos. Onde é o banheiro? Como é que a sua tia cadeirante vai chegar aqui? Aí vai deixando. Aí depois, não, esse não era um lugar para você se casar, tendo em vista o seu perfil, o número de convidados e etc., o seu orçamento. Então tem que voltar para a realidade. A gente sabe que tem as pastas do Pinterest com muitas inspirações, mas vamos trazer para o nosso momento. Então as pessoas fazem isso. E todas as referências, todos os casamentos de dia, com 1 milhão de orquídeas, aí volta. Tenho R$2. Do Whindersson Nunes, né? Que tinha uma parede não vai dar. De flores. Não vai dar. E aí, todas as referências do casamento de dia, o casamento começa às 8 da noite. Não tem nada a ver. Aí depois briga com o pobre do fotógrafo, entendeu? Que não foi igual aquela foto. Acontece isso? Mas acontece muito. Meu Deus. A pessoa fala, mas não era desse jeito, mas você sabe que você atrasou, né? Que a sua a pessoa também subestima o tempo. Isso é muito recorrente. Se você perdeu, o horário do pôr do sol já era. E aí a decoração nem botou iluminação para a cerimônia, aí fica aquele breu. Nossa. Então, as pessoas acham que não vai dar certo. Não dá. Tenta botar todo mundo se arrumar, que é importante pro seu casamento. Já tem que prever. Tem que ter esse medinho, assim, de algumas coisas. E já ter, assim, o plano perfeito. Quem tem que estar aqui para você entrar?
ok, fechou. Porque se a sua irmã não chegar, você entra ou não entra? Não entro. Não, espera. Então, é mais ou menos isso, sabe? Que as pessoas têm que só se planejar. Porque é pra não deixar estragar. Falando dessas coisas curiosas assim, de reações, né, de noivas, noivos e tal, mas já teve alguma tendência desse formato de casamento que te chamou a atenção? Uma coisa muito curiosa, assim, ao longo desses anos todos trabalhando com isso? Olha, são muitas, né? Porque a gente tem muitas tendências, mas eu gosto muito desses formatos das comidinhas diferentes, que não precisava ser de fato aquele buffet e tal. Tem pessoas que, cara, coloca lá food truck, pizza e faz um negócio mais comfort food, trouxeram desse jeito. Então, eu acho muito legal trazer a personalidade do casal dentro disso, sabe? Tem outras também que às vezes pessoas trazem, tipo, pula-pula pra dentro do casamento, é um sucesso. Inclusive com os adultos. Com adultos, não é pra criança não, adultos. Nunca fui, hein? Então, são coisas assim que salvam o casamento. Por exemplo, eu que tenho crianças, são 3. E num casamento que crianças são convidadas, é polêmico criança, sempre dá BO. Mas e num casamento que tem recreação infantil, eu acho muito bom. E agora tá vindo alto o pessoal que não vai no casamento se não puder o cachorro ir junto, hein? Tá rolando essa. Tá rolando. Vocês acreditam nisso? Tem se não for pet friendly, não vou. Ai, gente. Tá bom, querido. Então, é a geração nova. Então, você tem que ficar de olho. Vai ter que ter já um cantinho pros cachorros, se você quiser a galera lá também. Então, a princípio, você fala, imagina, que absurdo. Mas daqui a pouco você vai ver, vai estar lá. Pro pet em si. Então, assim, essas coisas vão chegando, né? De uma maneira super diferente. Esse dia eu estava no casamento também, que o bolo, cada convidado montava o seu bolo ao vivo, assim, pra levar pra casa pra comer no dia seguinte. Porque você nunca comeu bolo no casamento. É muito legal. Muito. É muito legal, muito criativo. Né? É muito criativo. Então, também essa coisa toda do casal se ver antes do casamento, antes da cerimônia. First look, que chama. Eles se veem antes. O casal escolheu se ver. Não vai dar azar, não sei. Não é, ele escolheu se ver. Pra eles é importante ter esse momento, querem se ver só eles dois, sem mais as pessoas depois. Então, são algumas modinhas, tendências Legal, que não sabia disso. Achei interessante também. O casal se vê antes. E todo um momento, uma preparação. As fotos são lindas, os fotógrafos eles estão de costas um pro outro, tem uma música, é um negócio uau. E aí, eles têm aquele momento de glória deles. Só que tem casais que vai falar assim, imagina, eu quero que ele me veja quando estiver no altar. Aí o pessoal vem e modela a coisa. Tem um que é só first touch. Eles se encontram, mas estão de olhos fechados, podem se encostar. E tem o first prayer, que eles fazem oração juntos. Eles não se veem, mas fazem essa oração juntos que eles fazem. É muito legal. Então, tem várias coisas. Lava-pés também na cerimônia. Que lindo, gente. É tão bonito. Lava-pés. Fica muito sensacional. E é tudo, né? A troca de votos, que hoje já é normal, o casal troca votos, mas por muito tempo era só repetir o que o pastor falava. Veio trazendo mais a essência, a emoção, né? E não só um conjunto de ordens e do que tem que ser feito. E que alguém falou um dia que tinha que ser feito. Como o mês de maio ser o mês das noivas, porque o povo tomava banho. Não necessariamente esse seja o caminho, né? Agora você, então, lida bem com essa questão de você falar muito... Porque a cerimônia, a festa de casamento em si, são muitos detalhes e detalhes materiais. Só que desde que a gente começou aqui conversando, você falou, não, olha, eu valorizo muito a cerimônia em si, esse processo. Sim. E você é cristã, você acredita que o casamento foi instituído por Deus. Então, como que você lida quando você passa isso para as noivas de, olha, tem essa parte material que é importante, é uma invenção humana, né? Sim. Tem muita coisa que a gente inventa, a gente vai se modelando, mas que o foco, a profundidade do casamento é pensar que Deus está unindo aquele casal, né? Como que você lida com isso? Na verdade, o principal é a gente, contra fatos, não há argumentos. Quando você mostra uma foto de um casal se conectando na cerimônia, ou de um pai cantando pra sua filha, como foi o meu caso, não tinha quem não chorasse, gente. Claro. Então, assim, você traz os elementos pra provar que isso foi isso que fez o casamento, sabe? Então, é aquele cenário inteiro, é aquela decoração linda, é tudo, mas é emoção, é o casal emocionado, é a vovozinha que entrou com as alianças, é tudo isso que vai, um vídeo, sabe? Então, isso tudo já deixa muito claro que a emoção e que isso é muito importante. E a gente não vai tirar o valor do bolo, do doce e tudo mais, mas tem uma ordem de grandeza aqui e a gente sempre deixou isso muito claro, né? Que é a cerimônia em si, que é esse momento. Então, a gente vai sempre
inspirando com outros casamentos, com outras histórias. Aí que entra o que você tanto usou no lápis de noiva, que foi se inspirar com outras histórias, com outras noivas, com outros casamentos. E aí a gente não precisa nem falar, fico de boca fechada. Já tá aí, ó. Né? É isso. E eu acho que não é sobre a cerimônia em si, né? Como a gente conversou aqui. A cerimônia, ela vai ser tão especial assim, ela vai ser tão importante justamente porque ela fala de algo muito mais profundo, ela fala de uma vida inteira juntos, né? Fala do início da construção de uma nova família. Exatamente. E aí vocês também têm uma referência, né, de ter um pai e uma mãe que tem um casamento de muitos anos, né, e uma parceria muito grande. O quanto você acha que isso veio não só para a vida de vocês, mas para esse universo profissional? Eu acho que eu já te respondo assim de cara que eu nunca sonhei em me casar, o casamento em si. Falei assim, mas qual era seu sonho? Você sempre se vestiu de noiva quando criança, para você falar de casamento, você... Não, eu sempre tive o sonho de instituir família. Então, assim, a festa, a cerimônia em si, eu me descobri no casamento da minha irmã, quando eu falei assim, nossa, que lindo tudo isso. Mas o meu sonho veio de criança de instituir família, de ter a minha família, porque era a referência que eu tinha, né? De ter filhos e de ter esse núcleo, né? E isso também foi muito forte. Então, assim, a gente tem as histórias do casamento do papai e da mamãe, que eles mesmos organizaram. E a mamãe chegou... pronta de noiva dentro do carro na igreja. Meu pai tava de shorts terminando a decoração. Ela foi a noiva que chegou antes do noivo. A gente ri. E que o fotógrafo morreu, eles não têm as fotos. É umas loucuras, assim, sabe? E a gente foi escutando. Não, peraí, não fala assim com essa naturalidade. Umas fotos, sei lá. Meu Deus! E que o vestido, a mamãe não tinha vestido. E uma amiga dela que morava no sul mandou um... Então, foi várias coisas assim. Aí que a igreja tava lotada e que não tinha o que comer. E que daí na lua de mel, um tio emprestou uma casa, chegaram na casa, tinha gente, e que no meio do caminho eles pediram uma carona, e que não tinha carro. Então, são esses perrengues que vai falar assim, gente, que legal, eu quero fazer diferente do meu casamento, né? Legal, mas quero Eu fico imaginando a minha mãe, né, dando as milhas dela pra eu passar minha lua de mel na Inglaterra, França e Portugal, assim. Imagina, olha isso, que incrível. Depois ela pedir carona na lua de mel pra ir pra uma casa que tinha gente emprestada. Então, foram coisas assim que você vai cultivando, né? E o ciclo familiar, nossa, muito forte, com muitos defeitos, gente, com muitas dificuldades, assim. Sem romantizar. Já entra também sabendo, na vida 2, sabendo que não vai ser fácil, que é muito importante também, né? E então, a festa, ela foi natural, assim, quero viver isso. Mas era... querer instituir família e ter a minha família como de um lugar que eu saí muito bom, né? E você tem alguma lembrança, assim, mais marcante da infância que envolva a sua família, seus pais? Eu tenho muitas. Eu tenho você voando num tapete, junto com a... Não tem isso? Que tem o Luiz Cláudio cantando, vocês estão num tapete, assim, ó. Sim, são muitas, né? Meu pai é cantor, a gente tudo quanto é igreja, eu contando historinhas, e a gente passando perrengue. A primeira vez nos Estados Unidos, eu com 8 anos, e ninguém falava inglês, e não tinha Waze, era mapa, e a gente perdido. Nossa, são muitas, assim, e igrejas com irmãos e lugares que a gente ia pra dormir, era um sufoco. E aí em casa também, quando chegava o sábado, os finais de semana que o papai não estava viajando também, a nossa rotina, era assim, muitos momentos muito marcantes, né? E meus pais sempre foram pessoas de coração muito grande, então a nossa casa também sempre tinha alguém, um missionário, uma pessoa que eles ajudaram na rua, né? Sabe? Era uma casa desse jeito, assim. Então eu sempre fui vendo assim, poxa, o nosso lar tem que ser esse lugar que agrega, né? Que traz as pessoas, que é um lugar bom, que outras pessoas se sentem bem. Eu também fui aprendendo sobre isso, e hoje é o que eu busco fazer dentro de casa, né? Com as crianças. Perfeito. E aí falar... Porque o casamento, querendo ou não, né, a cerimônia, a busca por essa cerimônia, acabou virando essa coisa muito visual, instagrável, que você falou, né? Tem o seu lugar, mas não é tudo. Instagrável. Instagramável. Gente, não sai a palavra. Falei certo? Instagramável. Saiu. Você poder falar sobre esse conceito de família, poder falar sobre esse conceito de Deus, nesse mercado que, né, é tão visual que importa, eu acho que faz muita diferença, né, de fato. Eu digo que é ouro. É onde a gente se diferencia, é onde a gente pode trazer de volta o nosso propósito em si. E é onde faz a coisa
de fato, valer a pena, né? E, na verdade, nem sei como seria não sendo assim. Eu não consigo nem te explicar por que você faz isso. Não, porque tem que ser feito assim. Tem que ser, é sobre isso. Quando você fala de casamento, se você não falar sobre relacionamento, se você não falar sobre família, se você só falar sobre quantidade de qual vai ser o DJ ou quantidade de bebidas, ou... Não é muito pouco, é muito raso isso. A gente precisa de mais. A gente precisa trazer o porquê, o propósito disso, desse rito de passagem. A vida dessas pessoas estão mudando completamente. De repente, você estava num cenário dentro da sua casa, com a sua mãe, com seu pai, naquele núcleo, e você vai para outro. É muito forte, é muito gritante. Eu, por exemplo, saí do Rio de Janeiro e mudei para São Paulo em seguida, para uma cidade que eu nunca tinha ido, uma vida completamente diferente, igreja diferente, tudo. Você tem que vir já com uma base, com um preparo para querer fazer dar certo. Então, e a gente é o quê? A gente vai fazendo as coisas de acordo com o que a gente escutou. Então, eu sou essa pessoa, o Lápis de Noiva é pelo menos uma partezinha que pude, nesse breve período de 9 meses, 12 meses, falar alguma coisa sobre relacionamentos, sobre coisas que não são apenas materiais, né? É o que a gente faz. É o querer Eu gostei dessa frase. É fazer dar certo. É o querer que dê certo não só o dia, né, Wagner? Sim. Não só a cerimônia ou a festa, mas é uma vida. A cerimônia é o começo. E eu acho que tem tudo a ver com isso aqui que nós vamos colocar na tela aqui agora, ó. Você postou esses dias isso aqui e falou que não é sobre ser rica. Eu nem tô falando... Sobre ser rica, mas eu não tô falando de dinheiro. Que legal. Ai, até o cachorrinho ali. O que é ser rica, então, Lorena? Nossa, é isso. Assim, eu tenho 3 crianças. E ontem eu era criança. E eu era... esse meu aqui, o Pedro, tem 7 anos. Eu olho pra ele, eu lembro de mim o tempo inteiro. O tempo inteiro minha mãe olha pra mim e fala assim... a carinha dela do tipo, sabe que sou eu, Sim. né? E aí eu olho, poxa, foi tão rápido, foi tão depressa. Então eu olho assim, eu agradeço. E eu sei que nem todo mundo teve essa chance que eu tive. A minha mãe, por exemplo, veio de um lar totalmente desestruturado. Ela é fruto, tipo assim, de um pai que obrigava a mãe a fazer abortos. E ela foi, enfim, um milagre, de certa forma. Então, eu olho pra isso e falo assim... Tá, eu quero que as pessoas, de fato, consigam pelo menos sonhar com isso e querer dar certo. Porque dá trabalho, tá? Com certeza. Imagina, 3 Dá filhos. trabalho. Isso tudo dá trabalho, mas é a coisa mais linda que Jesus deixou pra gente aqui. Amém. E pode ter tendência, pode mudar o algoritmo, a geração G, Y, Z, H, não sei o quê. Mas isso aqui não passa. Isso não muda. Isso aqui é uma promessa de Deus pra gente, sabe? Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, ao mesmo tempo tenho... uma responsabilidade muito grande. E essa minha responsabilidade dentro de casa, com as crianças, com meu marido, responsabilidade na igreja, com o meu círculo social e no meu trabalho. A gente é isso tudo, né? É isso. Poxa, De arrepiar. muito, muito bom. Então, acho que a gente conseguiu falar aqui de uma forma tão profunda, né? Porque a cerimônia é bonita, vai ser inesquecível. Se você colocar tudo no seu lugar certinho, com o seu tempo, você vai conseguir curtir. Mas é só o início de uma nova fase. Para conquistar essa riqueza aqui, que realmente, né, não tem preço. Muito obrigado, Lorena. Eu que agradeço. Foi um presente para mim. Foi muito gostoso. Muito, né, Gabi? Eu gosto tanto quando a gente fala de alguma coisa que de fato tem um propósito profundo, sabe? Não é contratar um fornecedor para você ter o bombom não, o bem casado mais bonito ali naquele dia. Sim. Mas o que isso significa, o que isso representa de uma forma profunda na vida, na família, nas suas relações, e acho que é isso que vocês fazem no Lápis de Noiva. É uma fase inesquecível, né? É. E única também, porque depois é aquela coisa de videogame, você vai mudando de fase. Né? Então, viva intensamente esse momento, faça valer. Você noiva que tá aí, tá pra casar, não sei, mas aproveite muito. Não importa se o seu casamento vai ser pequenininho, se você tem um orçamento desse tamanho, não é sobre isso. É sobre você viver intensamente e agradecer, né? Falou assim, já agradece porque você já tem um amor para chamar de seu. E se você ainda não tem, ore. Porque esse dia vai chegar e você tem que estar preparada para ele, né? E especialmente emocionalmente. Eu acho que isso é muito bom, né? E não esquecer que institui família, sabe? Sim. E parabéns por isso, porque você trabalha com noivas, você ajuda a realizar cerimônias, mas o que você mostra nas suas redes sociais
é o 12 anos depois do seu casamento. Olha onde eu cheguei. É verdade. Olha só hoje a gente já tem aí, olha, vai fundo, deu certo. Deu muito certo. Eu renovei os votos, né? E fiz 10 anos e olha, foi outra coisa também que eu queria falar aqui. Renovação Quem já tá casado, de voto, né? renove os votos. Você tem que fazer A de gente 20 quer anos. fazer de 20 anos, é. Que legal, Wagner. Olha, ressignificou até os meus momentos surtada. Né? Lá em 2012, quando eu fiz 2022, eu era... Faz amor, assim, porque... não, vai chover, não, tá tudo certo. Porque você já sabe o que você está preparada, que você sabe o que você quer viver naquele momento ali. Muito bom. E as crianças, as crianças entrando. E aqui... Ai, não, sério. Vou fazer, hein? Depois eu te dar mais dicas. Por favor, vamos trocar essas figurinhas aí, 20 anos. Muito bom. Temos aí 1 ano certinho pra poder... Um ano. se Chama programar. no WhatsApp. Eu chamo. Pode me chamar. Obrigado, Lorena. Obrigado mesmo. Ó, tem um presentinho, ó, pra você lembrar aí, lápis de noiva. Que legal. Pode abrir? Pode. Inclusive, Lorena, a gente falou super lápis de noiva, lápis de noiva, lápis de noiva, mas qual é a sua rede social onde a pessoa consegue encontrar todas essas informações? Lápis de noiva, @lápis-de-noiva. E assim, ali é onde é o nosso Instagram. A gente também tem grupos de WhatsApp. Gente, adorei, hein? O suquinho, o lanchinho. Já tem um snackzinho aí pra voltar. Então, a noiva, ela pode se inscrever para receber nossos e-mails. Tem e-mail toda semana, vários conteúdos. Grupos de WhatsApp para trocar essa figurinha, poder falar de casamento o tempo inteiro. É muito bom, né? Porque às vezes você fica meio chata, né? Sim. Ai, falando de casamento só é... Não, ali pode. Tá todo mundo com o mesmo interesse. Todo mundo quer. Então, a gente tem grupos de noivas e todo dia a gente tem matéria no lapisnoiva.com. E aí você vai pesquisar ali, é impossível você não achar um tema, porque são 12 anos. Verdade. Legal. E muita coisa. Então, o que precisar. E nossa equipe é muito querida também. Tem uma dúvida específica, manda no direct, manda pra gente, a gente vai ajudar. É uma dúvida com cor, com a paleta, com qualquer coisa assim. A gente sempre tem ou um link ou uma palavra legal para de amor e de carinho. Joia. De conforto também. Obrigado, Lorena. Deus abençoe você e esse ministério com todas essas noivas, essas Vocês famílias. também, com um podcast, com todas as pautas aqui e também com chamas, como é que é? Casamento em chamas? Casamento em Chamas. Vem aí, vem aí. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Gabi, também por ter vindo, Obrigada. viu? Mais uma bom. vez. E Gabi, seu casamento tem que ir pro lápis. Tá bom, a Já dá gente se tempo? fala. Troca essa Dá figurinha aí tempo. também. Obrigado a você. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.